dar início a mais um podcast com o tema bioética e marketing odontológico, promessas exageradas e responsabilidade profissional. Eu sou a doutora Bruna Almeida. Aqui nós estamos também com o doutor João Pedro, com o doutor Marques Filho, com a doutora Gabriele e com a doutora Suzeline. E assim nós vamos dar início nesse podcast do nosso mestrado em clínicas odontológicas. Vou falar um pouco sobre a importância da bioética, na odontologia, o objetivo, que seria promover a responsabilidade do profissional e também a transparência na odontologia, destacando a importância da bioética no marketing odontológico. E nós vamos discutir nesse podcast a relação entre a bioética e o marketing, destacando a importância da responsabilidade do profissional e da transparência na comunicação com os pacientes. Vamos analisar as promessas exageradas e irreais que também podem ser muito prejudiciais aos pacientes e à profissão como um todo. Assim, o que acaba aumentando muito a expectativa dos pacientes, com alguns procedimentos mesmo, e inclusive a briga de preços, o que a gente sabe que até hoje não é permitido, a gente está postando valores, mas que alguns colegas já realizam muito essa prática. E na bioética, o que eu acho mais interessante é que o profissional ele precisa realmente estar ciente disso para que ele consiga promover a autonomia, respeitando as escolhas dos pacientes, porque nem sempre é o que a gente, profissional, quer. A gente também tem que saber se o paciente está disposto a passar por aquilo, e também a gente agir sempre buscando beneficiar o paciente, benefício do próximo, a não maleficência, evitar causar qualquer dano, nos nossos pacientes, e também a justiça, tratar todos os pacientes de forma equitativa, sem discriminação, garantindo acesso justo a cada serviço ofertado por nós. E é isso. Aqui, basicamente, eu acho que todo mundo já deve ter se deparado com alguma propaganda, milagrosa. Entregue seu implante em com certeza. 72 horas, entregue seu sorriso perfeito em 24 horas. Clareamento sem dor, Clareamento a laser ali, ainda com aquelas propagandas bem... Então, basicamente, essas promessas exageradas é que a gente está abordando aqui hoje, que são promessas que o paciente cria toda uma expectativa, Sim. Como a Bruna já até falou sobre a questão do preço, Isso acaba desfavorecendo os profissionais, com qualificação, porque aí o paciente sempre vai em busca do mais barato, e isso acaba prejudicando, Essa falsa expectativa gerada no paciente, ela frustra muito, principalmente quando o profissional não entrega os resultados, Tratamentos complexos, ou tratamentos principalmente implante, aparelho, quando estéticas, quando o paciente busca pelo preço e o resultado não é aquele que foi prometido, Esperava. Muitas vezes o paciente também vai buscar alternativas milagrosas, Então isso também, a culpa e o arrependimento maior é porque o paciente se sente traído, Ele foi atraído, eu acho que muitas vezes ele esquece dessa parte, Ele foi atraído pelo preço e por vários outros atrativos, mas na hora, quando o resultado não é o que prometido, o que acaba até dificultando a nossa venda. O que eu quero exemplificar tipo aqui? Assim, a educação do paciente, Eu trabalho com harmonização facial. Então, eu realizo uma tecnologia que se chama Ultraformer. E aí, a gente vê muitos colegas colocando o Ultraformer mais em conta, E aí, o que acontece? Esse colega que vende esse equipamento de uma forma mais barata, essa tecnologia, às vezes ele não usa a tecnologia correta. Ou então, em muitos casos, essa máquina ela é falsificada. E ele também não tem qualificação suficiente para isso. E aí o paciente que faz diz, eu fiz, não serviu. Aí chega aqui para a Suzeline e diz, amiga, não faz não presta não. Não veio resultado nenhum. Então dificulta
pra mim que faço as coisas corretas. Ela não vai ver só a que fez e não entregou o resultado, né? Vai generalizar com todos os Exatamente. Mas profissionais. isso aí, o paciente só vai ter acesso a esse resultado, essa frustração, depois que ele, né? Mas a princípio eu acredito que o paciente busca o preço. Não, com Então a certeza. divulgação desse preço dificulta muito até a gente mostrar o resultado, porque a gente perde a credibilidade. O paciente fala, não, eu paguei e usei, por exemplo, minha parte é ortodontia, o paciente fala, não, eu usei aparelho 6 anos E não vi nada. e não vi nada. Então, ele já associa aquilo, que ele vai ficar 6 anos novamente, que ele vai, né? Então, E a nossa profissão, assim, é rodeada desses mitos, né? Dentista causa dor, canal não dá certo, toda extração é dolorosa, a harmonização é muito exagerada. e assim, agora vocês não perguntaram, né? Mas a maioria das vezes, o questionamento dos profissionais, cadê o órgão competente, as implicações éticas, cadê o conselho, né? Cadê o CRO? Para que vocês, né, já saibam, dentro do código de ética não tem nada que fale a respeito de promessas milagrosas. Mas no artigo 44, fala sobre que o marketing precisa ser informativo, realista, que é responsabilidade, né, do profissional. Então, assim, que é proibido, né, fazer publicidade e propaganda, né, abusiva, inclusive com expressões de imagem antes e depois, preços e serviços gratuitos, né, anunciar ou divulgar títulos, qualificações que não possuam, né, sem registro, anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento, áreas de atuação. Então, assim, basicamente, dentro do código de ética, não tem nada que fale a respeito, né, dessa parte, né, que o paciente idealiza, né, de promessas irreais, né. Aí, às vezes, o profissional vai perguntar como que eu vou me resguardar perante a isso, né. Então, assim, sempre que for mostrar casos de autoria, né, reais e com autorização do paciente, que é o mais importante. O paciente tem que estar ciente, né, com termos, com tudo, da exposição da imagem, né? Explicar para o paciente o processo do tratamento, com a linguagem que ele entenda, né? Criar falsas garantias e conquistar o paciente pela confiança, a credibilidade, né? Com certeza. Com certeza. E a gente tem essa responsabilidade profissional, né? O que é essa responsabilidade profissional dentro da odontologia? Eu vou listar aqui algumas coisas que eu acho que vai servir de guia para nossa audiência, sempre ficar se policiando se está sendo um dentista responsável, se está sendo um profissional responsável. Porque muitas vezes a gente pode até idealizar que o dentista vendeu aquele tratamento, gerando uma grande expectativa no paciente, e isso é o que mais ocorre, mas às vezes também, por exemplo, no Instagram, o paciente vê resultados assim, irreais também, que a gente coloca, ninguém vai colocar no Instagram um caso que não deu certo. Né? Com toda Com certeza. certeza. E a gente sabe que existem esses casos. Então, quando a gente coloca lá no Instagram, muitas vezes o paciente não entende que aquilo foi um processo, né? Não foi do dia para a noite, não foi uma Levou só sessão, levou pra construir tempo. aquilo ali. E o resultado Exatamente. varia de um paciente para Pra outro. outro, Você não com pode estar se certeza. comparando que seu Não é uma resultado vai ser ciência igual. exata, né? Nossa área não é uma ciência exata para dar essa... Porque eles querem garantia, eu não gosto nem de Garantia de usar essa resultado, palavra, né? né? Eles querem a garantia do tratamento. Exatamente. E aí eu acho que um dos principais que a gente já conversa bastante é o cumprimento de normas e técnicas legais, né? Todos os protocolos clínicos que a gente aprende na faculdade, mas também que são designados pelo nosso Conselho Federal. Outra coisa, a priorização do bem-estar do paciente. Então, sempre o bem-estar do paciente, né? O princípio da não maleficência. Eu não posso deixar meu paciente numa condição pior do que ele chegou para mim. Então, muitas vezes, tem paciente que pode até acreditar nisso, né? Que assim, ele chegou tá pior do que Quando ele chegou. E é muito importante para a gente ter aqueles registros de antes do nosso paciente, né? Seja eu vou fazer clareamento, eu vou fazer harmonização, o que quer que seja. Eu preciso registrar antes, até para a gente se resguardar, entender como foi o Vocês fazem algum protocolo antes de atender esse paciente? Eu faço um protocolo fotográfico e de vídeos. Então, dependendo do procedimento que o paciente vai fazer, eu faço sempre esse protocolo padronizado. Então, a distância, a mesma câmera, a mesma iluminação, para a gente sempre ter uma comparação. E de termo, depois. vocês fazem alguma coisa? Faz. Cada procedimento, né, a gente faz um termo específico. Vai fazer fios faciais, é um termo. Vai fazer toxina botulínica, é outro termo. Fora o termo de imagem. Vocês né? acham que o paciente lê esse termo?
Pois é, o que é que a gente tenta fazer, né? Deixar mais claro para o nosso paciente, Explicando né? mesmo, Explicando. No nosso termo, o ideal é que ele já esteja uma linguagem mais acessível para o nosso paciente, mas a gente pode ali explicar ainda mais, deixar mais claro e sempre alertar sobre o pós, né? Então, quais são os riscos? Vale a pena para você? Você está entendendo que isso pode não ser esse resultado que você espera? Alguém já teve a negativa de uma assinatura de termo? De termo de imagem, já. Já, também, nervo de Não, imagem. de imagem já tive também. TCLE E nunca. outra coisa, né? Também a importância de guardar o prontuário, né? Sim. Hoje a gente sabe que nós devemos guardar o prontuário do paciente a partir do último atendimento dele durante 20 anos. A questão eu perguntei da negativa da assinatura, porque no meu caso, na orto, eu acho que os pacientes estão acostumados com o protocolo das clínicas populares, né? E eles acham que aquilo ali a gente está aprendendo financeiramente. Então, eu recebo muitas negativas de assinatura. E é tão interessante, né, quando o paciente vem com essa imagem das outras clínicas que vem pra gente, ele se assusta, né? Ele, nossa, mas eu nunca fiz isso. Por exemplo, fui fazer um bioestimulador e eu uso um campo estéreo como se fosse o campo da cirurgia, né, pra gente ter ali mais segurança. Aí a paciente ficou assim super assustada, doutor, o que é isso? O que é esse pano aqui? Eu disse, não, é um campo e tal. Aí foi entendendo. Aí da outra vez que ela veio, trouxe uma amiga, aí essa amiga dela viu a mesma coisa do campo, ficou assim assustada. Ela, não, mulher, tá tudo bem, tudo tranquilo. Então, a gente também atua como educadores nesse sentido. E a importância também desse registro fotográfico de todo o prontuário, que às vezes o paciente sai do seu consultório, procura um outro profissional também, faz um outro protocolo, aí o resultado não é o que ele esperava e ele vai dizer que foi o que você fez, né? Exatamente. Então é muito importante você ter todo aquele... A Bruna citou aqui, eu acho interessante falar, a questão quando eu falei das promessas milagrosas de tratamento, a questão do laser. Sim. Eu já recebi por coincidência, alguns dias atrás, um paciente que não quis fazer o clareamento porque eu não tenho... Não usava laser. Você não tem a luzinha que eu fiz da outra vez. Não, e eu já trabalhei na clínica popular, né? Qual é a orientação que eles realmente vendem? O clareamento a laser, como se realmente utilizasse o laser. E aí eles dizem para poder a gente ficar com fotopolimerizador. Sim. Pra ter aquela enganação mesmo. E aí, Você sabe que não tá fazendo nada. Vai ficar de 20 em 20 segundos, né? O que eu acho ruim é a gente ter que ficar explicando muitas vezes algumas coisas que fica parecendo que a gente tá fazendo errado. Pois é. E aí a questão do dia que realmente o paciente usou foi o fotopolimerizador, eu dessa vez resolvi usar os artigos para mostrar. Falei, olha, eu queria... Ele ia dizer, não, ela não faz porque ela não tem. Justamente, porque o que o paciente vai pensar, Aí não, ela não quero quer fazer vender, com você. mas é porque ela não tem. Ela não faz essa luzinha. Então, assim, dessa vez, acho que foi uma primeira vez que eu me posicionei. Isso, viu? Demais. E fora isso, eu acho que tem outra situação que é interessante, que a gente sempre está se qualificando, né? Então, as técnicas mudam, os materiais na odontologia e na harmonização, assim, cada dia vai evoluindo mais. Hoje é uma coisa, amanhã é outro protocolo completamente diferente. Então, essa questão da educação continuada consegue até nos respaldar em caso de alguma intercorrência. Porque vamos supor que acontecer alguma coisa lá com o meu paciente, meu paciente não deu certo a prótese dele. E aí, o meu último curso de prótese, eu fiz especialização nos anos 2000. Não sei mais nem o que é que se usa, não sei nem o que é um escaneamento. Quando eu for, se esse paciente me processar, se eu for precisar levar provas, quando eu for lá levar o meu currículo, não, sua especialização foi de 1 milhão de anos atrás. Realmente, seu entendimento do assunto está muito defasado. Então, isso é uma negativa para mim também, né? Sim. E fora, sempre, né, os termos, né, de consentimento de livre esclarecido e sempre prezando também pelo termo de imagem e o sigilo e confidencialidade do paciente, né? Então, muitas vezes a gente acha que só aquela autorização do WhatsApp do paciente, oi, posso postar essa foto, tá tudo bem? Vai servir como uma autorização legal, mas juridicamente a gente sabe, né? Sobre essas fotos de antes e depois, que a gente, né, já vê que é muito comum, vocês costumam fazer algum tampa o olho, né? Porque hoje a gente já vê alguns profissionais postando já a imagem de uma forma, até no patrocinado do Instagram, não sei se vocês já perceberam. Isso aí pode dar problema, será?
Eu acho que pode, né? Porque o paciente ele tem para sempre o direito de imagem dele. Então, mesmo né, que a gente ceda o termo de imagem, ele assine, tenha cópia, e a gente também, se em algum momento o paciente falar, poxa, eu não quero mais a minha imagem atrelada a esse profissional, a esse procedimento, nossa obrigação, né, é fazer a retirada. E às vezes ele autoriza e não tem ciência de onde vai a foto. Isso. Aí abre um patrocinado do Instagram, aí tá lá a foto dele. E Aí ele pode não querer, né? Mas eu já tive paciente que não quis mostrar por causa que outro profissional já sabia como que era o caso. Ela falou, não, eu não quero que ele veja que eu tô tratando com você. E tem umas, assim, acho que tu deve pegar também, que vem umas que vem escondida do marido, que o marido não sabe. Isso nós precisamos respeitar. Exatamente. O paciente não quer. Não quer ir não. a moça, exatamente, Pronto, é o direito do E paciente. às vezes, assim, ele não vai ser tratado de uma forma diferente porque ele não autorizou você postar. Com certeza. É porque a gente agora, a base é a rede social e a gente vê que os Instagrams, principalmente voltados não só para a sua área estética, mas facetas, né? A área estética no geral da odontologia tá ficando cada vez mais comercial, né? Sim. Virou um livre mercado, né, praticamente. E também, outra coisa que é interessante é explicar para o paciente a clareza dos procedimentos. Muitos pacientes chegam assim, quero fazer um bioestimulador, já escutei assim, o nome Radiesse, já escutei o nome Sculptra, mas não sei muito bem o que é. E aí muitos vêm e falam assim, doutor, eu quero colocar colágeno. Aí eu fico, como assim? Aí a gente vai conversando, aí eu vou explicando, não é o colágeno e tal. Isso é importante para o paciente, para ele entender que você tem domínio daquele assunto, que você é o especialista naquilo e que você vai conseguir contornar também qualquer situação que seja adversa. Eu não sei se vocês já tiveram alguma intercorrência assim, no consultório, eu recebo algumas assim, de alguns colegas, e é interessante quando a gente vai passando as informações assim, para o paciente, mesmo que ele tenha passado por uma trajetória ruim, ele volta para você. Ele volta para o colega. Por quê? Porque ele se sentiu acolhido, se sentiu cuidado, que eu acho que essa a nossa função, né? De cuidar do nosso paciente, sempre com sinceridade, com transparência. E vocês não estão vendo aí, mas deixei aqui uma imagem para a gente ver. Porque muitas vezes essas expectativas que o paciente tem com os nossos tratamentos são expectativas que a gente cria sem saber, né? E por que eu coloquei essas duas fotos, né? Uma foto do antes, o paciente está meio descabelada, a iluminação tá ruim, o cabelo tá para trás, sem maquiagem nenhuma, e a foto do depois, super maquiado, o cabelo super produzido, a iluminação perfeita, como a gente tem aqui agora. E isso, assim, valoriza muito mais o nosso trabalho do que realmente é o que está, de fato, no dia a dia, né, do nosso paciente. Então, quando ele chega lá no nosso consultório, muitas vezes eu recebo o paciente, eu quero isso daqui. Eu já recebi. Eu quero essa. E, assim, na minha área, né, na ortodontia, eu costumo já pedir para o paciente não se apegar a essa imagem que ele traz, porque a maioria das imagens que chega é um dente já com faceta, com clareamento, com alternativas estéticas, porque a orto não proporciona isso, Sim. né? Já deixar o sorriso igual de revista. Tu quer usar o meu? Não, dá certo. Agora, falar sobre os limites éticos, né, na oferta desses tratamentos estéticos, né? Até que ponto o tratamento estético ele realmente vai beneficiar o paciente, né? A gente tem que ter a ciência de que nem sempre você vai aceitar tudo que seu paciente chegar ali pedindo para você. Sim. Olha, eu quero aplicar isso, eu quero fazer isso, mas muitas vezes não vai beneficiar ele diretamente, né? Porque muitas vezes esses benefícios podem ir além da estética. Então, tudo bem, você vai melhorar a autoestima, é uma coisa que prejudica o dia a dia do seu paciente, que vai melhorar a qualidade de vida dele, às vezes até mesmo função, na parte de ortodontia, que vai melhorar a mastigação, a fala do paciente, às vezes um sorriso gengival, que você aplica um botox, né, que incomoda, às vezes tem paciente que não sorri, usa máscara. Então, até aí tudo bem, só que muitas vezes você tem que impor limite nesses tratamentos do seu paciente, né? Tem que avaliar realmente as necessidades clínicas, as emocionais dele, né? Até que ponto ele vai realmente melhorar em saúde e não vai extrapolar realmente ali o que ele quer e intervir, né? E às vezes ele exige uma intervenção desnecessária que vai até gerar riscos à saúde, vai prejudicar de alguma forma a longo prazo, principalmente, ou até criar expectativas irreais, que ele vai achar que vai ser uma coisa linda, mas depois o resultado não vai ser aquilo que ele espera, né? Porque extrapola muitas vezes o que seria a normalidade da beleza. E eu acho que a gente tem que ter esse
pulso até firme com o paciente e em alguns momentos recuar. Porque quantas vezes a gente recebe no consultório um paciente que quer fazer uma faceta e que tem diversas ausências posteriores? Aí como é que eu vou cuidar desse paciente? Como é que eu vou trazer estética agradável se a parte funcional, a base está comprometida? Uma cara né? extensa que Uma precisa cara de um extensa. tratamento endodôntico, ele, não, eu quero só a faceta. Exatamente. E acontece, né? Muito. Acontece muito. E a autonomia do paciente também versus a responsabilidade profissional, né, da gente como cirurgião dentista. Como a gente pode lidar com esses pedidos exagerados ou até mesmo irreais, né? A autonomia do paciente, ela vai ser sempre fundamental. Ele sempre vai ter o direito de decidir sobre o próprio corpo, né? Ele, como ele se vê, e no tratamento que ele vai receber. Só que o profissional, ele também tem um dever ético, né? De saber explicar todos os riscos que pode vir a causar e, se necessário, até recusar os pedidos do paciente. Não, isso não vai lhe fazer bem, vai prejudicar a sua saúde e eu vou negar estar fazendo. E às vezes a gente pensa assim, poxa, não vou atender esse paciente, vou deixar de ganhar esse dinheiro, mas é uma dor de cabeça que a gente se livra. Eu nesses casos assim, de negar pedido do paciente, a gente pega muito, principalmente o paciente quando ele tem algum dente fora do ar que ele quer extrair. É um dente para colocar no ar, que tem espaço, que é favorável. Eu geralmente eu não faço. Eu acho que a gente tem que, né, colocar os nossos limites das nossas condutas. Tem coisa que alguns colegas fazem que a gente não faz. E aí a gente tem que... Poxa, eu não faço isso, não é a minha maneira de atender e tudo mais. E tá tudo bem, né? O paciente tem aí a livre escolha de procurar outros profissionais e tudo mais. Mas garanto que ele volta pra gente. Até por isso é preciso realmente dialogar, conversar com o seu paciente e educá-lo. Porque muitas vezes ele vem sem entender realmente. Sem ele acha que só... né? Assim, porque é até difícil, né? Explicar. Muitas vezes falta, né? Ele acha que só tem benefícios e não conhece os riscos daquele procedimento. Então, cabe a gente explicar mesmo, criar uma educação daquele paciente do que pode acontecer. E agir sempre em defesa da saúde do paciente, né? E não só do que ele quer esteticamente. E do bem-estar, principalmente. Mesmo que isso signifique realmente se negar e dizer um não para o seu paciente. Isso é uma coisa tão importante. Às vezes, quando a gente vai colocar um termo para o paciente assinar, olha, o procedimento tem esses riscos, esses riscos, esses riscos. Aí o paciente fica, meu Deus, eu não sabia. Eu pensava que era uma besteirinha, que eu fazia em qualquer canto, que estava tudo certo. E aí, quando a gente explica, aquele paciente entende realmente a dimensão daquele tratamento que ele está se propondo Eu a muitas vezes fazer, vejo né? o paciente, ele assina, naquele momento ele não lê. Com Ele quer assinar para fazer logo. Para fazer logo o procedimento. E aí, quando acontece alguma eventualidade, aí você pega lá, você... Mostra, né? Revisa, exatamente. E em questão da justiça, né, propriamente dita, procedimentos estéticos, eles devem ser priorizados no atendimento público, porque tem muita gente já exigindo, né, que o SUS cubra procedimentos estéticos, né? Então, a justiça, enquanto princípio ético, ela tem que distribuir aquele princípio de equidade, né? De distribuir igualdade entre os iguais e diferente entre os diferentes. Então, como você vai proporcionar um serviço ali de estética, às vezes interfere na qualidade de vida, tudo bem você, né, influenciar, distribuir, ele cobrir para aquele paciente que vai melhorar a saúde. Mas também chega um paciente, não, eu só quero por estética. Aí você vai tirar de uma pessoa que realmente precisa para dar para uma pessoa que às vezes tem até mais condições e só quer ficar mais bonito, né? Pensa na beleza. Tem alguns procedimentos estritamente estéticos, né, que importantes para a autoestima, claro. Eles devem ser considerados apenas depois que as necessidades essenciais forem atendidas. Nesse caso das facetas, que o paciente quer. Não, mas ele precisa fazer uma extração, ele precisa fazer um tratamento endodôntico. Um tratamento periodontal, né? Pois é, priorizar essa parte que interfere diretamente na saúde do paciente, né? E depois pensar na estética propriamente dita. Porque às vezes a estética impacta, né, diretamente, mas pode comprometer, até de forma grave, a vida daquele paciente. Porque você coloca uma faceta, depois ele vai sentir dor, tem uma infecção, interfere diretamente. Eu já tive casos de paciente, eu neguei. Tá bom, então eu vou procurar outro lugar. Eu orientei, a minha parte eu fiz, né? Mas também... A sensação que eu tenho, principalmente nessas negativas, é que o colega tá... parece que eu que não quero fazer, que eu que tô sendo ruim na história, eu que tô sendo mal de não estar... Fresca. Justamente, pronto. Não prática.
ela não quer fazer. Pronto, voltando aqui, pessoal, a parte dessas promessas irreais e o sensacionalismo nas redes sociais que a gente vê muitas vezes, né? Eu cito um exemplo que quando você está andando pelo centro da cidade e alguém lhe aborda na frente de uma clínica odontológica e você vê a propaganda, tanto verbal daquela pessoa que está fazendo propaganda, quanto no outdoor, venha, vamos colocar o seu aparelho. A gente coloca o aparelho na mesma hora, né? A gente tem que ter cuidado em não oferecer nada que a gente não possa cumprir. Quando a gente diz, vou colocar aparelho na mesma hora, será que essa oferta que a gente está fazendo, essa propaganda que a gente está fazendo é uma propaganda real? Será que você pode prometer isso, que você pode cumprir isso para todos? Porque se você não puder cumprir para todos, você não pode prometer. Essa promessa foi uma promessa com muitos asteriscos, com muitas entrelinhas. Você não pode prometer, né? Então, isso vai contra o artigo 44 do Código de Ética odontológico, que você não pode fazer promessas enganosas, né? Você constitui infração ética você fazer propaganda enganosa. Você não pode divulgar nas redes sociais, nós fazemos facetas sem desgaste para todos. Será que todas as pessoas podem fazer facetas sem desgaste? Será que todas as pessoas podem obter um branco natural? Clareamento sem dor? Clareamento sem dor? Será que todas as pessoas, que um idoso com 75 anos, ele vai olhar assim e eu vou ter um dente da cor BL1 através do clareamento? Um branco máximo? Só com clareamento? Será que eu acho que falta dentro do Código de Ética, nesse artigo que eu citei, sim, né? Ele fala que basicamente que o que não pode fazer, mas ele não fala sobre, ele deixa uma brecha onde o dentista promete essas coisas milagrosas e não tem especificando isso. Tem só que você não pode, né, enganar e tudo, mas assim, sobre essas falas, ele não tem nada, nenhum artigo sobre. Isso deveria ter alguma coisa mais específica, justamente, né, para que você não ache, para que não se ache brechas, né? Porque a clínica popular mesmo, ela se apega a isso. Mas não tem nada que fale, que proíba. Né? Outra coisa são os influencers, né? Na parte de odontologia, fazendo divulgação. Quanto a isso, a gente tem que prestar bem atenção no seguinte. Em relação à propaganda odontológica, ela pode ser feita desde que ela observe o Código de Ética odontológico. Você só pode prometer, quer seja dentista, quer seja uma estrela, um influencer, um cantor, o que quer que seja, ele só pode prometer algo que possa ser entregue. Você não pode estar lá com um influencer e ele está da cadeira odontológica e ele prometer a você, venha para essa clínica aqui que eu estou fazendo propaganda, que você vai fazer aqui um clareamento a laser, que você vai ficar com os dentes brancos. Eu sei que ele não entende, mas ele está sendo orientado por quem entende. Ele não está fora do Código de Ética, porque ele não é... A ele, né? Ele faz parte. A partir do momento que ele faz propaganda para alguém, esse alguém tem responsabilidade pelo que ele vai falar. Se ele vai fazer propaganda de clareamento a laser para um dentista X, esse dentista X, ciente disso, ele tem que orientar. Você tem que fazer propaganda assim, assim, e é ele que orienta. O dentista não pode tirar o corpo dele de campo. Ele está falando de mim, mas ele está falando por quê? Porque ele está sendo pago, ele está ganhando algum benefício em troca, está ganhando serviços em troca. O dentista coloca a culpa na agência de marketing. Vocês sabem, né? Ele tá ali. Eu já venho percebendo que as clínicas agora estão contratando os influenciadores já para divulgar valores junto com essa. Olha, amanhã somente. Vocês podem olhar. Botox Day, clareamento Day. Mas amanhã, somente amanhã. Se você for lá e falar que viu esse story, é R$10 a montagem do aparelho. Jesus, foi indicação, né? Foi indicação. Então, assim, eles estão... A nova que eu vi hoje foi o Vale Combo Dia das Mães. Você traz sua mãe, você, e aí você paga só R$1.000 do implante. Jesus amado. E aí eu acho que vale, assim, a reflexão, né? Poxa, eu vou ser atendido nesse lugar, nessa clínica, por esse profissional,
Por que que o profissional A é 3 vezes o valor e aqui eu vou pagar muito mais barato, parcelar em 1 milhão de vezes? Será se é a mesma qualidade? Tá querendo enricar em cima de você. Exatamente, esse é o pensamento, né? justamente. Eu vejo Tá também cobrando prótese, muito né? caro. Não, tem um profissional que diz não te entrega a prótese no mesmo dia. E moldar no mesmo dia. Tem hora que o paciente precisa de fazer uma extração. Não, mas eu fui na clínica tal, ele falou que tem como moldar depois que extrair. E aí, outro profissional que entrega serviço de qualidade faz a moldagem. Base Depende de de um cera, prova laboratório, de né? vez. Faz todas as Aí ele vai etapas. dizer, não, ele vai demorar a me entregar. Eu vou nesse que me entrega no mesmo dia. É. Entrego antes do Natal. Aí não dá certo? Não, a culpa é do dentista. Pronto, pessoal. E para concluir, a gente tem que vamos analisar aqui o nosso código de ética, né? A regulamentação do marketing dentro desse código de ética. O código de ética ele foi feito há bastante tempo e nós estamos em um tempo onde tudo é novo, o marketing é novo, nós temos redes sociais, nós temos novas maneiras de você, de um dia para outro, você é pobre, se tornar rico, através de Instagram, através de YouTube, através de várias redes sociais. O marketing hoje é diferente e o código de ética ele tem que se adequar a isso também. Às vezes, em algumas coisas pode ser que ele permaneça correto, mas em outras coisas já está na hora dele ser alterado. Né? Se ele não for alterado de dentro para fora, ele corre risco de ser alterado de fora para dentro, como é a decisão do CAD, a decisão do CAD de que você pode fazer propagandas de descontos, em promoções, né? inclusive Black Friday, que foi autorizado, e todas as disposições do CRO contrárias, punitivas, devem ser retiradas, está valendo. Teve uma decisão, se não me engano, em Pernambuco contrária, mas não sei se derruba a nacional. Mas só em você ter uma decisão que derrubou esse artigo do Código de Ética, já mostra que pessoas por trás já estão tentando mudar de fora para dentro. Então, o conselho que eu daria era que o conselho de dentro para fora, através de reuniões dos dentistas com os dentistas, já mudasse isso de dentro para fora, de uma maneira sadia, de uma maneira mais justa, ao invés dessa decisão vir de fora para dentro. Porque quando ela vier de fora para dentro, ela não vai pensar no dentista, ela só vai pensar no lucro. Então, se é de que isso venha de fora para dentro, que isso seja feito de dentro para fora, já antecipando isso, né? E essa decisão ela não pauta a realidade da odontologia em si, né? Assim, se a gente for comparar, não tem como a gente comparar serviço com produto, né? Isso. Não é uma commodity, não é como um lápis que você... Um lápis é um lápis, função é escrever... Não, serviços são bem específicos. Tem o risco biológico, tem todo o comprometimento, né? Cada profissional tem um curso diferente, trabalha de uma maneira diferente, tem o seu conhecimento adquirido de cursos X, material X. É difícil comparar um serviço com o outro. E o paciente também hoje, pelo que eu percebo, essa atualização é necessária porque o paciente, quando ele vai buscar o profissional, ele não vai buscar pelo resultado, ele vai pela rede social. Então, se aquele profissional tem um Instagram bonito, né, cheio de foto, ele tá lá de roupa social, referência não sei do que eles colocam, né? Sim. Esse título que ele mesmo deu que pra nem ele. pode, né? Se a gente for lá no comitê de ética, né, no conselho de ética, a gente nem pode transforma o sorriso. E essa decisão acaba gerando uma comercialização, né, que desvaloriza, porque nosso profissional é um produto, você está mexendo com a saúde, aí você vai comercializar uma coisa que está sendo bem liberada já, só que aí isso influencia, às vezes, no bem-estar, num risco realmente para a saúde, você acaba, ao invés de cuidar do paciente, adoecer esse paciente. Infelizmente, as coisas dos últimos tempos têm funcionado de medidas muito extremas, né? Libera tudo, aí acontece algum problema, alguém falece, aí tranca tudo de novo, proíbe tudo de novo. Então a gente precisa encontrar uma parcimônia aí nesse sentido, atualizado dentro da realidade que faça sentido para os dentistas, né? E também para os pacientes. Eu acho que o conselho aí tem uma árdua tarefa de conseguir dialogar com esses dois públicos de forma a deixar os dois satisfeitos, né? Eu acho que a última atualização do código foi em 2006. Já vão quase 20 anos, Muito tempo. Se eu não tiver quase enganado, 20 acho que anos. foi 2006. Pré-redes sociais, quase todas, né? Pré-influência, não existia influencers, youtubers.
Antigamente, mercado, né, das redes sociais. com toda certeza. Antigamente era a busca, eu acho que esse código de ética, se a gente for ler especificamente, fala mais sobre o panfleto, Sim. sobre Isso. Outdoor. informações da porta do consultório, né? Plaquinhas. A placa, o CRO tinha que ter a RT. placa fora, o RT, né? Eu acho que assim, precisa de uma mudança. Precisa. É necessário. Até porque os custos aumentaram, né? E o CRO continua com os custos dele, né? É. E hoje em dia a gente tem uma outra odontologia, né? Os dentistas de hoje em dia não fazem mais o que os dentistas de 10, 20 anos atrás faziam, né? Hoje a odontologia avançou muito, a gente está em diversos locais, está dentro do hospital, está fazendo harmonização, a gente aí já está caminhando talvez para a liberação de cirurgias estéticas faciais, né? E com isso eu acho que a gente ainda tem muito que aguardar o que vem e realmente fazer a nossa parte, né? Se resguardar eticamente, né? E aí é isso. Cenas É para os isso. próximos capítulos, nossos próximos podcasts. Encerramos Com mais toda um certeza. episódio, né, do nosso Isso. podcast. Esperamos ajudar nossos colegas profissionais a ter uma visão, né, nessa ética de propaganda. E é isso. E fiquem ligados que qualquer atualização a gente volta. Teremos novos episódios. Até a próxima. Até a próxima.